É isso aí, pessoal. Nesse vídeo vamos dar prioridade ao tema remediação e alguns exemplos de técnicas de remediação e monitoramento da área remediada, para verificar se os procedimentos estão surtindo efeitos, né? Então, na aula passada falamos sobre avaliação preliminar e avaliação confirmatória, e agora, a partir desse momento, vamos falar sobre a investigação detalhada a partir da confirmação de determinadas substâncias químicas, certo? Naquela área que, a princípio, antes era suspeita, que depois foi confirmada como contaminada. Legal? Então, o primeiro processo de recuperação de uma área que foi confirmada como contaminada é a investigação detalhada, que avalia detalhadamente, o próprio nome já diz, né, as características da fonte de contaminação. Então, essa avaliação, ela detalha as características dos meios afetados, né, determina as dimensões de áreas e volume dos meios afetados, avalia os tipos de contaminantes presentes e suas concentrações, né? Então, aqui você determina, mapeia as plumas de contaminação, divide ali, separa os intervalos de concentração, tanto em mapa como em seção transversal, né? Define os limites e a taxa de propagação da pluma de contaminação, né? E para isso, pessoal, você precisa fazer, dentro dessa investigação detalhada, você precisa fazer um modelo conceitual. E dentro desse modelo conceitual, você vai ter que levantar dados sobre o meio físico regional, que fala aqui, nesse caso, de geologia, hidrogeologia, hidrologia, condições climáticas e pluviométricas, pedologia, para você ter um retrato muito bem definido sobre a área em que aquele contaminante está se propagando. Você também tem que ter um levantamento do meio físico local, né, tipos litológicos e geológicos, potenciometria, né, a superfície potenciométrica, hidrodinâmica do aquífero local, planialtimetria, parâmetros físico-químicos da água subterrânea. É muito importante aqui também, pessoal, não basta você estudar apenas a área ali que está contaminada, que foi confirmada. Você precisa também saber qual é a característica daquela região a montante, né, que é o que a gente chama de background. Você precisa saber qual é a característica natural daquela área para você trazer de volta no momento da sua remediação, para você trazer aquela área de volta, pelo menos ou próxima das características e qualidades do solo e da água que está relacionada àquela região, né? Então não adianta você tentar trazer para uma qualidade da água e do solo que não condiz com aquela região. Lembre-se que a gente pode ter anomalias geogênicas, né? A gente pode ter ali algum tipo de característica ali da característica química da água e do solo que são naturais daquela região, né? Então você primeiro precisa saber qual seria a característica físico-química da água e do solo daquela região para você fazer um comparativo, legal? E para isso você coleta amostras de solo e de água, geralmente a montante daquela região que você está estudando e que foi ali confirmada a contaminação, né? Outra forma de investigação detalhada é o comportamento da contaminação, né? Então, determinar quais são os compostos de interesse, né? As substâncias químicas, as concentrações iniciais nas fontes de contaminação, comportamento e particionamento da contaminação, mapas de distribuição de concentrações. É exatamente o que eu havia dito antes, né? Você fazer o mapeamento das plumas de contaminação, as concentrações delas, os tipos de compostos, levar em consideração ali os mecanismos de partição e de transporte do contaminante, que é a partir disso que você vai determinar qual a melhor abordagem, o melhor procedimento de acordo com aquele composto de interesse. E a partir disso, a interpretação, né? Que é comparar com os padrões de qualidade ambiental, né? Os índices ali, os valores de referência, e o estabelecimento de condições futuras daquela contaminação, né? A partir dessa investigação detalhada, né, que aí, obviamente, dentro da investigação detalhada, você provavelmente vai aumentar o número de postos de monitoramento, para você detalhar ainda mais o mapeamento daquela pluma. Você pode fazer
mais levantamentos de coleta de água, para você, quem sabe, fazer até modelagem numérica, a partir do seu conhecimento e da determinação, nesse caso aqui, do seu modelo conceitual de investigação, você vai para a avaliação de risco, que é identificar e quantificar os riscos à saúde humana e ambiental de uma área contaminada. Então, esse método ele é baseado em princípios de toxicologia humana e no conhecimento das propriedades físico-químicas e comportamento ambiental dos contaminantes. Então, é a partir dessa análise toxicológica, dos contaminantes aqui, você faz uma quantificação do risco à saúde humana. Então, eu trago aqui para vocês esse fluxograma, que avalia a coleta e a avaliação de dados, para você verificar o grau de exposição ali e a avaliação da toxicidade. A partir dessas duas análises, você faz a caracterização do risco, E a partir desse risco, você determina a forma de intervenção, que eu falei no vídeo anterior, O risco é imediato? Se sim, você tem que tirar a população daquela região. Se a contaminação é volátil, você tem que arejar aquela área. Se a contaminação é por algum tipo de LNEPO em água ali superficial, você tem que trazer ali boias de contenção e tudo mais. Com relação a toda essa parte aqui, você vai para o projeto de remediação, que seria estabelecer estratégia de remediação, ou de limpeza, se você preferir, do solo e do aquífero, que possa atender aos valores de concentração de solos e águas subterrâneas estabelecidos pela avaliação de risco. Então, você vai escolher aqui uma metodologia de remediação mais apropriada, mais adequada, e as metas de remediação daquele meio. Então, para isso, você tem que levar em consideração as ações de remediação, certo? Quais são os procedimentos ali, quais são os métodos, as técnicas que você tem ali, dentro ali das suas possibilidades, as ações de engenharia, dentro dessas ações de remediação, dessas técnicas de remediação, quais delas ali vai te trazer você vai ter um tempo curto, com custo menor e que pode ser mais apropriado, e as ações institucionais, aquele seu relatório de investigação detalhada, provavelmente vai chegar em algum órgão ali fiscalizador, e aí a partir do aval daquele órgão fiscalizador, você tem práticas ali, ações institucionais para fazer. É a partir da junção desses três tipos aqui que você vai definir o gerenciamento do seu risco. Então, ações institucionais, realocação de receptores, documentações, ações de engenharia, quais são as barreiras físicas, arquitetura da construção, custos, tempo aqui para essa construção, e as ações de remediação. Quais são os tipos de técnicas que você vai utilizar, como eu falei, que podem ser barreiras hidráulicas, biorremediação, monitoramento periódico, air sparging. Eu vou falar para vocês algum desses aqui, E a partir desses aqui, você toma a sua melhor decisão. Legal? A partir, então, da sua remediação, que seria a instalação e operação da planta de remediação, você vai fazer um monitoramento de efetividade do método e suas tendências de recuperação. Tá? Então, será que você conseguiu fazer a remoção da fonte de contaminação? Você conseguiu fazer a redução da contaminação a níveis aceitáveis? A redução de risco ambiental ou de exposição de trabalhadores ou usuários ali, ela foi diminuída, Então, a partir disso daqui, você vai depois para o seu monitoramento, Uma vez chegado aos níveis propostos e com a aceitação do órgão ambiental, você estabelece um monitoramento de solos e água subterrâneo para você fazer ali, definir ali se aquela técnica que você adotou, ela está sendo eficaz ou não. Então, veja aqui mais um outro fluxograma de remediação que geralmente a gente utiliza para facilitar aqui as nossas atividades. Então, você tem a definição da alternativa de remediação e do cronograma da sua remediação. Então, você
vai determinar ali se vai ter contenção do contaminante, ou remoção do contaminante, ou destruição no local do contaminante. Então, a partir disso, você faz uma elaboração de projetos básicos e executivos de implementação do sistema de remediação, implementa ali a operação, determina se ali está tendo a manutenção e faz o monitoramento. Os objetivos da remediação foram atingidos? Se sim, você termina o seu projeto. O seu projeto foi eficiente, né? Foi competente. Se não, você volta aqui para a operação, manutenção e continua monitorando, tá? Inclusive até, quem sabe, a troca da técnica de remediação, né? Então, eu falei bastante de técnicas de remediação, que eu trago para vocês alguns exemplos muito comuns, né? Como escavação e disposição, capeamento e barreiras verticais, bombeamento e tratamento, ali, o bombeamento da água e tratamento dessa água para que seja depois reutilizada, a extração de vapores de solo, e air sparging, aqui, um termo aqui em inglês, a extração multifásica, biorremediação e oxidação química in situ. Alguns desses exemplos aqui eu trago no final do vídeo, links para você assistir no YouTube, né? E, obviamente você vai clicar no PDF que eu vou disponibilizar para você, né? Então, a escavação e disposição, ela tem, vamos dizer assim, é uma das técnicas mais brutas que tem, né? É você ir lá e basicamente remover, retirar aquele solo, aquela água contaminada, né? Então, as vantagens de você fazer esse tipo de escavação e disposição é que a remoção é simples e rápida, você pode fazer um tratamento por biopilhas e land farming, e é muito mais barato. A questão é, ele começa a se tornar desvantajoso aqui se você está pensando em retirar grandes volumes de solo. Aí vai ficar muito caro, né? Porque aí você não tem, onde você vai dispor essa quantidade absurda de solo contaminado, né? E aí fica um pouco inviável esse tipo de técnica, tá ok? A outra é o capeamento, né? Que seria o capeamento de um solo contaminado por algum tipo de geomembrana ou biomanta, se você preferir, ou um solo impermeável, né? Então, você pode ter algum tipo de passivo ambiental, aqui nesse caso disposto, que se ele tivesse sido, vamos dizer assim, depositado numa região sem qualquer tipo de proteção ou geomembrana, ele ia infiltrar e contaminar aquele solo e depois um possível aquífero livre. Então, você, geralmente, nessas regiões em que você aplica uma geomembrana, uma biomanta, ou um solo impermeável, para proteger aqui, para reduzir a lixiviação do solo pela água de infiltração. É um método simples, barato, mas requer manutenção e monitoramento, né? Então, sempre é importante, pessoal, levar em consideração que você tem situações, você tem pontos positivos e negativos para cada técnica, né? Pontos positivos podem ser o fato dele ser de baixo custo, ser simples, fácil de implementação, mas em compensação ele precisa de muita manutenção e de muito monitoramento para saber se ele está sendo eficiente. Outros, eles são simples e baratos em uma área menor, mas caríssimos e te trazem uma certa dor de cabeça numa área maior. É o caso da escavação e disposição, né? Sendo que outros, apesar de serem mais caros e serem um ponto negativo, eles têm uma eficiência muitíssimo boa, e aí seria o ponto positivo. E então depende muito do tipo, inclusive do projeto que você vai ter. Se você tem disposição financeira, se você tem disposição de tempo para fazer aquilo ali, legal? Uma outra técnica de remediação é a parede de contenção lateral, né? Então você imagina que uma fonte de contaminação aqui, gerando essa pluma de contaminação não remediada, e aí você pode ou instalar um poço aqui, que vai começar a bombear, e o que ele faz? Ele tenta captar toda essa pluma de contaminação que está dentro dessa área de captação. Aqui, né, dessa zona aqui de interferência gerada pelo poço de monitoramento.
Então, toda essa pluma de contaminação que está sendo interceptada, depois ela é bombeada e tratada, né? Uma outra alternativa é você instalar uma parede reativa aqui. Então, essa pluma de contaminação passa através dessa parede aqui, e o que sobra é uma pluma remediada, né? Seria um tratamento in situ por parede reativa. A outra seria uma parede reativa, né? Que você tem a tendência também aqui de deixar essa passagem aqui dessa pluma, né? Sendo que você tem um trecho aqui que a pluma, que a parede ela é confinante, ela faz um papel de funil para você aqui redirecionar essa pluma aqui para uma área de uma parede aqui reativa mais eficiente, tá? Então aqui tem um outro exemplo de parede de contenção lateral, né? Aqui que foi feito, que foi desenvolvido por pesquisadores da Escola Politécnica lá da USP, que simula uma parede reativa com bactérias do bagaço da cana para remediação de áreas subterrâneas, né? Então lá no PDF você pode clicar nesse link para olhar com mais detalhes, né? Então você tem aqui um resíduo gerando essa pluma de contaminação, você aplica a barreira reativa aqui, que nesse caso é permeável, a partir de bactérias do bagaço da cana, né? E essa pluma aqui, dependendo de qual tipo de contaminante, ela vai ter um efluente, o resultado vai ser um efluente tratado a jusante, tá bom? Um outro sistema aqui uma outra técnica de remediação, sistema de bombeamento e tratamento. Então você tem aqui o bombeamento da água subterrânea contaminada, fase dissolvida de algum tipo de organoclorado ou de fase livre superficial, via poste de monitoramento para um tratamento posterior, né? Então esse tratamento aqui são técnicas utilizadas aqui com tratamento biológico, físico-químicos ou dependendo das concentrações e tipos de contaminantes. Então é basicamente você instalar ou implementar aqui uma barreira aqui de contenção com poços de bombeamento, eles bombeiam essa água e são redirecionados a uma estação de tratamento de água, né? E o princípio basicamente seria esse daqui, pessoal. Então você tem aqui o seu mapa de superfície potenciométrica indicando a direção da água subterrânea da esquerda para a direita, uma fonte de contaminação gerando essa pluma, né? E aqui uma visão aqui em seção transversal, a pluma em direção da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, isso. Então você instalando um poço, você gera aqui uma convergência dos fluxos da água subterrânea aqui para dentro do poço e, consequentemente, essa pluma ela vai ser redirecionada para o poço bombeado, correto? Então, tudo que está dentro dessa zona de captura aqui do poço de bombeamento vai ser depois redirecionado para o poço de bombeamento. Então, só que decompondo algumas características desse sistema, né? Então você vai ter um ponto aqui que a gente chama de ponto de estagnação, né? Que seria o ponto em que, a partir desse local ajusante, você já saiu da zona de captura, né? Então você pode ver também bem aqui o ponto de estagnação na seção transversal. Você tem essa distância aqui do XL e a distância XYL e menos YL, que seria esse trecho aqui mais longitudinal, né? Então, a partir de algumas equações, que são basicamente equações que foram derivadas da lei de Darcy, você consegue inclusive calcular aqui condutividade hidráulica do aquífero ou vazões aqui do aquífero que podem ser interessantes aqui para o seu estudo. Legal? O air sparging aqui, né, que seria a introdução de ar no aquífero contaminado para produzir borbulhamento na água, criando uma aeração que remove as contaminações por volatilização. Então, esse próprio borbulhamento aqui, lá dentro do aquífero, você pode fazer com que aquele composto orgânico volátil ele seja retirado por meio do borbulhamento e saia pelo solo, né? A mesma coisa pode também, pelo fato de você arear aqui o solo, você pode deixar aqui a água subterrânea com um oxigênio dissolvido maior, ajudando
no processo de biorremediação de bactérias aeróbicas aqui, né? E ele deve ser utilizado em conjunto com estação de tratamento de vapores. Então, nesse caso aqui em específico. Uma outra forma de técnica de remediação é a extração multifásica, né? Que é a extração simultânea da fase livre dissolvida e do vapor de zonas saturadas e não saturadas. Então, nesse caso aqui, você tem um aquífero com tipos diferentes de contaminantes, inclusive em formas diferentes, né? Um contaminante que está dissolvido no aquífero, ou ele na forma de vapor, e aí você utiliza extrações diferentes aqui, em fases diferentes, tá? E aí você tanto faz a extração de fase dupla, tanto para vapor, como em fase dissolvida aqui do contaminante na água. Legal? A outra forma de técnica de remediação é a biorremediação, que é a partir de ação de micro-organismos, né, bactérias e fungos que eliminam quimicamente o contaminante. A tratabilidade dele, né, a eficiência desses micro-organismos, elas são elevadas aqui quando você fala de contaminante como gasolina, diesel, solvente de petróleo, ou seja, todos esses compostos que estão dentro do grupo dos BTEX aqui, ele vai ter uma elevada eficiência em relação à biorremediação. E são muito baixas aqui, a biorremediação é muito baixa quando você está falando de compostos contaminantes como pesticidas clorados e PCBs. Quais são as vantagens e desvantagens da biorremediação? É um processo natural e baixo custo, não é apropriado para todos os compostos, né? Seria a desvantagem dele, enquanto que o primeiro aqui seria a vantagem. Pode ser um processo relativamente lento, isso aqui você pode considerar como uma desvantagem da biorremediação, e os produtos da degradação podem ser perigosos, né? Que também seria uma desvantagem. Eu falei para vocês lá na aula de meios de transportes, né, e mecanismos de transporte de contaminantes, que você pode ter um PCE que vai degradar para DCE e que pode degradar para cloreto de vinila. Você está tendo uma degradação aqui por biorremediação, mas aqui o produto pode ser um pouco mais tóxico, um pouco mais perigoso. Então é importante sempre colocar nessa balança as vantagens e desvantagens da biorremediação, né? Um outro exemplo aqui é a bioatenuação natural, e o princípio é nenhuma ação direta, mas apenas o monitoramento. Então você pode ter algum tipo de contaminação ali que você não precisa fazer nada, você apenas monitora ali para verificar a ação natural dessa atenuação. E como provar a ocorrência de atenuação natural? Você pode ter uma pluma que deve permanecer imóvel ou diminuir, apesar do fluxo da água subterrânea, né, um monitoramento frequente. Ou seja, se tem ali um determinado contaminante com potencial de ser bioatenuado naturalmente, você instala postos de monitoramento ali ao redor daquela pluma e faz ali um monitoramento periódico. Se você percebe que a pluma permanece imóvel ou diminui, apesar do fluxo da água, ou seja, você tem um fluxo da água ali acontecendo, que poderia retirar aquela pluma pelo meio ali do método advectivo. Mas se você percebe que mesmo você tendo o fluxo da água ali e a pluma permanece imóvel ou diminui, então você tem ali indício de que está tendo uma atenuação natural, uma bioatenuação natural. Deve haver consumo de receptores de elétron que prova a oxidação do contaminante. Então você tem que verificar também esse tipo de característica, né? Então, reações de bioatenuação natural, né, que eu tinha falado para vocês lá em mecanismos de transporte, né, de contaminantes, né? Consumo de oxigênio é uma forma de reação aqui que bioatenua ali o contaminante, redução do ferro, desnitrificação, redução do sulfato e metanogênese. São reações de bioatenuações que são naturais aqui, que você não precisaria fazer nada. A questão é que você tem que monitorar e muitas das vezes esse tipo de atenuação natural ela pode ser lenta. Legal? Outra aqui, para finalizarmos, é a técnica de remediação por meio da oxidação química in situ, né? Que seria a injeção direta
nos núcleos do contaminante, ou seja, na região de maior concentração do contaminante ou próximo da fonte de contaminação, injeção direta aqui para eliminar isso. Então, você pode inserir oxidantes como ozônios, peróxido de hidrogênio, permanganato, para você eliminar aqui via oxidação esses contaminantes. Vantagem, eles são bons aqui, eles têm um ótimo resultado na remediação de aromáticos, né, como betex e etenoclorados, né, TCE, PCE, DCE e cloreto de vinila, né, aqui seria a sigla em inglês. A desvantagem ou as desvantagens é que a efetividade de contato do reagente com o contaminante, né, e as oxidações são perigosas. Você pode ter esse tipo de perigo aqui. Então, com tantas opções de tratamento, qual a melhor remediação para o meu caso? Isso é importante. Eu trouxe para vocês aqui várias opções de técnicas de remediação, só que você tem vários tipos de contaminantes, né? Então vai depender do quê? Das propriedades dos contaminantes, das propriedades do meio físico, da tecnologia de remediação, das exigências do órgão ambiental e também dos custos, né? Então é importante que você saiba, e eu trago aqui para vocês de novo esse gráfico aqui, que você tem grupos de contaminantes que vão ter alta ou baixa mobilidade, baixa ou alta bioreatividade ou baixa ou alta reatividade química, né? Então, cada grupo de contaminantes que encaixam dentro desses tipos de características aqui, você tem que levar em consideração qual técnica seria a mais apropriada. A mesma coisa, eu trago de volta aqui os conceitos do tipo de fonte de contaminantes, que podem ser esporádicas e contínuas, os mecanismos de partição do contaminantes, né, se eles são líquido e líquido, e aí vai estar relacionado com solubilidade e densidade do contaminante, né, LNEPL e DNEPL. Se você tem ali partição de contaminante com relação a líquido e gás, que está relacionado com volatilização, líquido e sólido, que trata aqui da adsorção e absorção, ou degradação, que seria a atenuação ali do contaminante. E os mecanismos de transporte e atenuação, que estão relacionados com dois processos, né? Que vocês lembram que o primeiro processo seria o hidrodinâmico, associado com a advecção ou a dispersão do contaminante, e os processos físico-químicos relacionados com retardação ou decaimento ali da concentração daquele contaminante. Ou seja, então, pessoal, a partir de todas essas considerações dos tipos de contaminantes, dos mecanismos de transporte e partição do contaminante e de atenuação dele, você vai ter isso associado, obviamente, ali com o modelo conceitual ali, hidrogeológico, geológico, hidrológico, e também, quem sabe, se você tiver um estudo muito mais aprofundado, um modelo numérico, né, que vai rodar ali cenários ali de comportamento do aquífero para, quem sabe, décadas ou décadas ali adiante, né, no futuro, você vai ter condições agora para escolher a melhor remediação, a remediação ideal e, obviamente, depois de escolher essa remediação ideal, você tem o monitoramento, né? Então, o monitoramento é o processo de coleta de dados, de estudo e do acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis ambientais, né? Qualidade da água, qualidade do solo, ali se está sendo atenuado ou não o contaminante, e visa identificar e avaliar qualitativa e quantitativamente, isso é muito importante, né? As condições dos recursos naturais em um determinado momento e as suas tendências de variações ao longo desse tempo. E essas variáveis podem ser sociais, econômicas e institucionais, né? Também são incluídas essas três aqui por exercerem influência sobre o meio ambiente, tá? Então é importante saber se ao redor daquela área que você está ali remediando e monitorando, se você não vai ter ali, quem sabe, uma ocupação ao redor inapropriada, que pode gerar novos contaminantes no solo que vão contaminar ali o aquífero, né? Ou se você vai ter uma variabilidade, uma variável econômica, que pode ser de cunho de projeto, você não tem mais dinheiro ali para continuar seu projeto ali, ou aumento ali do dólar, por exemplo, que vai inviabilizar a continuação ali do uso de equipamentos ali que são importados, né? Ou se você está tendo um problema econômico ali no município, na sociedade, ali no país,
que vai gerar ali, quem sabe, a deteriorização ali daquela região ali industrial, que vai fazer com que fábricas fechem e, portanto, essas fábricas que antes mantinham ali o monitoramento passe a não monitorar mais, e aí você gera uma maior potencial de agravamento ali de contaminação. Legal? Então, depois de tudo isso, você tem que montar um plano de monitoramento, né? Que vai ser o quê? Que deve ser compatível com os impactos previstos e também os estudos de base, procurando monitorar esses estudos ali, né? Esses parâmetros ali que estão sendo monitorados, preferencialmente nos mesmos pontos e com métodos idênticos e compatíveis. Isso é muito importante, né? O seu plano de monitoramento tem que monitorar os mesmos postos de monitoramento, né? Não pode ficar alternando postos, porque você quer analisar pontualmente se aquilo ali está melhorando ou não do ponto de vista qualitativo e quantitativo da água. E os métodos que vão determinar a qualidade e a quantidade da água devem ser idênticos, porque dependendo da alternância do método, você pode ter resultados diferentes. Eu trago para vocês um exemplo clássico aqui, né? Você coletar água ali para análise química com Baylor é uma coisa. Você coletar água do poço ali com método de baixa vazão, que é muito mais confiável, é outra. Então você vai ter provavelmente análises químicas totalmente diferentes, coletados no mesmo momento, no mesmo poço, só que com métodos diferentes. Então, sempre tem que levar em consideração isso na sua análise e no seu monitoramento. Então, você deve apresentar, no mínimo, os parâmetros a serem monitorados, a localização dos postos de monitoramento, a periodicidade das amostragens, a técnica de coleta, preservação e análise de amostragem, né? Então, eu trago para vocês aqui uma tabela de resumo, só para ilustrar, que os seus parâmetros de monitoramento dependerão, né, os parâmetros, do que está sendo monitorado. Então, vejam, se você tem contaminantes, se você tem exemplos de uso que podem ser fábricas ali que usam detergentes, solventes, gasolinas, áreas ali que trabalham com solventes, lubrificantes, explosivos, etc., provavelmente os contaminantes que vocês precisam analisar são esses aqui, dentro do grupo BTEX, certo? Se você tem outro tipo de manuseio aqui de substâncias químicas, né, como inseticidas, solventes, plásticos, etc., vocês têm esses outros tipos de contaminantes que vocês precisam analisar. Então depende muito da característica ali da substância química que uma determinada região ali manuseia, que aí você vai, obviamente, analisar e monitorar de acordo com esse tipo de uso. Legal? Aqui mais outros exemplos, né? Imaginem fábricas que trabalham com pinturas, eletroeletrônicos, maquinários, ligas, corantes, né? Baterias, abrasivos, produtos galvanizados. Então, provavelmente, vocês vão ter que analisar para alumínio, arsênio, cálcio, cobalto, níquel, que são elementos químicos que fazem parte aqui desses tipos aqui de elementos de substâncias químicas. Legal? E, obviamente, o monitoramento, você precisa localizar os poços. Geralmente, você começa com 3 poços de monitoramento, né? Primeiro, para você determinar aqui o fluxo da água subterrânea geral, e aí, a partir da localização de um possível ponto com potencial de contaminação, vejam só, que aqui eu tenho a direção do fluxo d'água indo para Nordeste e eu tenho uma suspeita de contaminação, então provavelmente eu tenho que detalhar e aumentar os meus postos de monitoramento nessa região jusante, correto? E, obviamente, o meu posto de monitoramento que está a montante aqui do passivo ambiental, eu coleto também a água e de solo para análise química, que vai ser o meu background, vai ser aquela minha área aqui, referência como uma área que não está contaminada. É essa área que eu vou sempre comparar para saber se o meu monitoramento está chegando próximo aqui, se a minha técnica de remediação está surtindo efeito e a qualidade da água do solo aqui nessa região
ela está se aproximando do meu ponto de referência, que é o meu background aqui da região mais a montante. Legal? E por fim, pessoal, é muito importante saber, é que a instalação correta dos postos de monitoramento é muito importante. Então saibam localizar o filtro na profundidade do aquífero certo, de acordo com o contaminante. Então, dependendo do contaminante, atitudes diferentes. Então imagina que você tem uma pluma de contaminação aqui de gasolina diesel, que é um El Nepo, mais leve que a água. Então a tendência é que ela fique na parte mais rasa do seu lençol freático. Então não faz sentido você localizar aqui uma seção filtrante na parte mais profunda do seu posto de monitoramento, porque você não vai pegar o centro de massa do contaminante. O máximo que você vai pegar algum trecho aqui mais dissolvido aqui do contaminante. Então isso é errado. Então localizar aqui na parte mais rasa do poço. Legal? A mesma coisa vai acontecer se você estiver falando de uma pluma de contaminação de NEPO, né? TCE, PCE, que tendem a ficar mais na parte profunda do aquífero. Então, se você coloca um poço de monitoramento aqui, com uma seção filtrante localizada na parte mais rasa do aquífero, você não vai pegar o centro de massa da pluma de contaminação. O ideal é que você instale, localize a seção filtrante na parte mais profunda do seu poço de monitoramento, porque é ali que você vai pegar a amostra de água do centro de massa da contaminação. Então, pessoal, é por isso que é muito importante você definir o modelo conceitual, primeiro do aquífero ali da região, definir quais são os tipos de contaminantes de acordo com o uso ali de elementos químicos ali, substâncias químicas ali daquela fábrica, indústria, que seja, porque quando você for instalar os seus postos de monitoramento, vocês vão ter um erro menor ali na hora de monitorar. Se você coloca o seu poço ali com uma seção filtrante localizada de forma errada, provavelmente você vai ser conduzido a uma interpretação errada, dizendo que ali a sua técnica de remediação está sendo eficiente. Na verdade, não. O que não está sendo eficiente é o seu plano de monitoramento indicando que, nesse caso, você está monitorando os lugares errados do aquífero e do solo. Legal? Tudo bem? Então, para finalizar aqui, realmente, a periodicidade da amostragem ela tem que estar relacionada com o grau ali de contaminação, né? Em geral, informações sobre qualidade da água se referem a um período mensal, bimestral, anual, né? E deve aumentar em períodos de epidemia, enchentes, emergências, né? Então, se você tem uma contaminação muito severa, muito perigosa, de alto risco, é importante que você faça uma amostragem mensal. Se você está percebendo depois que ali, a partir do seu monitoramento, seu plano é correto, que ali está surtindo efeito e tudo mais, você pode depois passar para bimestral, semestral e depois anual. Legal? E aí as técnicas de monitoramento que eu falei que são aqui o Baylor, né, que é uma coleta manual, mais barata, mais simples, mas ela tem essa tendência de poder causar distúrbios ali no fundo do poço, trazendo mais turbidez e tudo mais, e isso pode resultar numa análise química não tão eficiente, né, que não seja tão próxima da realidade ali do aquífero. E a outra é a baixa vazão, que é a mais sugerível, é a mais eficiente, é a mais confiável, porque ela evita qualquer tipo de turbidez e aumento do rebaixamento do nível d'água. Então você vai ter uma maior representatividade da amostra com relação ao aquífero. Então você vai ter uma melhor qualidade no resultado químico das suas amostras. Obviamente que isso você vai ter a um custo maior do ponto de vista logístico, porque você vai ter que fazer um investimento comprando esses equipamentos de baixa vazão, comprar uma sonda multiparâmetro, vai ter que utilizar aqui um medidor de nível manual e tudo mais.
Então, um kit de baixa vazão, que a gente chama desse jeito, ele tem um custo. Um custo que ali pode ser de 2 dígitos, ali, 10, 20, 30, 40 mil reais um kit, dependendo da qualidade e eficiência dele. E isso, obviamente, vai aumentar o custo do teu estudo e provavelmente vai aumentar o preço do seu serviço para o cliente. Então, depende muito, também tem que levar em consideração os custos aí, legal? E, obviamente, a coleta ali que você vai fazer de solo e de água, principalmente de água, né, tem que obedecer uma tabela de preservação de amostras. Então, dependendo do parâmetro que você vai analisar, você tem determinados frascos aqui utilizar. Então, VOC, que é o compostos orgânicos voláteis, você geralmente armazena num vial, né, numa ampola de 40 ml, né, enquanto que PCBs, outros como dioxinas e furanos, você geralmente tem que armazenar no âmbar aqui de 1 litro. Esse âmbar, para quem não está muito familiarizado com esse tipo de frasco, é um âmbar que nem uma garrafa de cerveja, né? Daquela coloração ali amarronzada, né? Que a gente chama de âmbar, porque você evita a incidência solar ali em contato com esses elementos que poderiam destruir ou diminuir a concentração deles. E aí, quando você levar para análise química, você vai ter um laudo constatando um valor menor do que o real. E, obviamente, a preservação tem que ser ali entre 0 e 6 graus, e aí também você tem um tempo de validade, né? Então, vejo que muito desses elementos aqui, desses parâmetros, tem 7 dias para você analisar quimicamente, entre outros aqui tem 15 e 40 dias, né? E um outro exemplo que não está aqui, o nitrato você precisa coletar e analisar em 24 horas, porque senão ele degrada, biodegrada, e aí se você for analisar em 48 horas, 72 horas, a análise química lá vai te dar um valor menor do que o real, né? Então, para mais informações sobre parâmetros, volume mínimo, frascos e tempo de validade, é possível aqui consultar o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, sedimentos aqui da Agência Nacional de Águas de 2011. Né? Lá vai ter uma tabela completa sobre isso. Né? E, obviamente, essas análises aqui devem ser feitas em laboratórios que utilizam metodologias consagradas, procedimentos padrões e que são laboratórios que são acreditados de acordo com a ABNT. Legal? Então, tudo isso que eu falei para vocês, isso tem que estar ali constatado ali e no seu relatório, tem que ser tudo muito bem com informações, com anexos ali, comprovando que todos esses procedimentos foram utilizados, porque senão, provavelmente, o seu relatório volta lá do órgão gestor, do órgão ali que vai analisar, indicando que você fez algum tipo de erro de procedimento. Então, portanto, você gera ali um potencial de inclusive, o seu cliente indicar que aquela contaminação que o seu relatório está indicando provavelmente não existe ou é menor do que ele está indicando, porque você não constatou no seu relatório, você não provou dentro do seu relatório que você seguiu todos os procedimentos, desde a análise, desde da avaliação preliminar, confirmatória, detalhada e tudo mais, você pode ter tido algum erro de procedimento durante todo o processo. Legal? Então, pessoal, finalizamos então aqui essa videoaula. Trago para vocês aqui, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 links aqui do YouTube para vocês assistirem como material complementar. Então, você tem aqui uma aula mesmo, né, complementar de remediação, alguns exemplos de remediação, animação aqui de remediação por bombeamento e tratamento, e aqui 2 vídeos mostrando para vocês em detalhes aqui a técnica de amostragem de água subterrânea pelo método de baixa vazão. Né? Então, acho que com essa minha aula, a aula anterior e os vídeos aqui que eu trago para vocês como material complementar, eu acho que a gente vai ter uma noção básica aqui e até um pouco mais detalhada de como é esse universo do diagnóstico e remediação de áreas contaminadas. Então, finalizando aqui, pessoal, eu agradeço mais uma vez aqui a companhia, a audiência e paciência de vocês
e a gente se vê no próximo vídeo dentro da disciplina Geologia Ambiental. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!